Paz do Senhor, meu povo lindo. Vamos orar junto? Vamos? Oramos. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós não. O Senhor faz todas as coisas. Nós não. Por isso nós te pedimos, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica, a faz visível. Faz com que a tua obra, nesse tempo do fim, nesse tempo tão difícil, possa surgir, emergir do meio de tanta lama, de tanta desgraça, de tanta miséria que os nossos olhos estão vendo. Por isso, Senhor, nós estamos nesses 21 dias de jejum, clamando a Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. A igreja não é um homem, não é uma mulher, mas é a Tua igreja que clama, que busca, que espera que os céus se movam, que os céus haja, que os céus use tudo que nós cremos que tem, para que a Tua igreja, Senhor, possa ser luz e possa ser sal nesse tempo tão difícil. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite dos 21 dias de jejum e oração. E eu quero começar essa noite lendo o versículo do Salmo 105:4, que diz: Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Esse salmo ele nos faz um convite para que nós possamos buscar ao Senhor de forma constante, tornarmos a busca pelo Senhor um hábito na nossa vida. E essa campanha de 21 dias de oração e jejum, ela tem nos ajudado nesse desafio de buscarmos ao Senhor de forma habitual na nossa vida, todos os dias, buscando a Sua presença e a Sua vontade para a nossa vida através do jejum e oração. E eu quero saber, Mana, como é que tem sido para ti esse tempo de jejum e oração? Esse tempo tem sido um tempo reflexivo, além de busca. O jejum, nesses 21 dias, tem trazido uma disciplina na qual a gente entende que o jejum ele não traz uma mudança do caráter de Deus e da vontade de Deus, e sim nos deixa mais sensíveis ao ouvir a vontade de Deus, ao ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Então eu creio que esse tempo é um tempo de disciplina e de busca, onde nossos ouvidos estão sensíveis para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém. Que essa possa ser a nossa oração diária, que nós possamos estar com o coração, os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo que está falando, já está falando, continuará falando, que possamos estar assim com o coração aberto para aquilo que o Senhor quer nos entregar e que possamos continuar essa campanha ouvindo a voz do Senhor. Que Deus abençoe. Se a batalha é do Senhor, por que estamos lutando sozinhos? A maioria de nós vive a vida cristã como se fosse uma guerra solitária. Nós sabemos o que deveríamos fazer, sabemos o que não deveríamos fazer e mesmo assim falhamos. Tentamos mais forte outra vez e falhamos de novo. E concluímos que o problema está na nossa força. Mas e se o problema não for a nossa força? E se o problema for o fato de que estamos lutando sozinhos, quando fomos chamados para lutar unidos? A Bíblia não descreve a vida cristã como um esforço individual. Ela descreve como uma união orgânica. Ramo e videira, corpo e cabeça. Não somos soldados em batalhas separadas, mas somos membros de um corpo que já venceu. Gostaria de convidar você para ler comigo o texto que está em João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Prestemos atenção na imagem que Jesus escolhe para esse texto aqui. Ele não diz eu sou o mestre e vocês são os discípulos. Ele não diz eu sou o general e vocês são os soldados. Ele diz eu sou a videira e vocês os ramos, parte da videira.
A diferença é tudo. Um discípulo pode se afastar do mestre, um soldado pode ser separado do seu general, mas um ramo separado da videira não é um ramo fraco, é um ramo morto, sem vida, sem fruto. Jesus está dizendo que a nossa vida não é inspirada por Ele, ela está e flui nele e dele. Não recebemos dicas de Cristo, recebemos a seiva, não copiamos o exemplo de Cristo, recebemos a vida, a própria vida de Cristo. No grego, a palavra para permanecer é menô, que significa habitar, morar, permanecer. Não é uma visita, mas é uma residência. Então ele diz algo que destrói qualquer ilusão de autossuficiência. Sem mim, nada podem fazer. Não significa pouco podem fazer ou terão dificuldades sem mim, mas ele diz nada poderão fazer. Em João 1,14 tem um texto muito conhecido que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A união que Cristo oferece não é ocasional, é permanente. Por mais que o termo grego seja outro, podemos fazer um paralelo, pois o verbo eterno de Deus, ao encarnar, tabernaculou entre nós. Paulo leva essa imagem ainda mais longe, em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Não um só pensamento ou um só propósito, mas um só espírito. A união com Cristo é mais profunda do que qualquer relacionamento humano. É uma fusão espiritual. E é por isso que Romanos 6 é tão poderoso. Paulo não diz lutem contra o pecado, mas ele diz que já morremos para o pecado. E porque morremos para o pecado, morremos com Cristo. A nossa vitória não vem de tentar ser mais forte, vem de permanecer na videira. A seiva que vence o pecado não está em nós, está nele, fluindo através de nós. Agostinho disse: sem Cristo não podemos, sem nós, Cristo não quer. A graça não nos tornou independentes, mas nos tornou dependentes de forma saudável, livres do pecado, mas unidos à videira. Se nos sentimos exaustos na vida cristã, talvez não seja porque estamos lutando demais, talvez seja porque estamos lutando sozinhos. Permanecer não é impossível, mas é uma decisão de ficar. É acordar de manhã e dizer: hoje eu não saio da videira, não tiro a minha força de mim mesmo, mas eu recebo a seiva que já está fluindo na videira que é Cristo. Hoje, em vez de tentar vencer na nossa própria força, na força do braço, que permaneçamos nele. A pergunta não é se nós temos força, mas se nós estamos conectados à fonte. A paz do Senhor, é uma alegria a gente estar aqui nessa caminhada por longos dias já, né? E tem sido tão bom, tem sido momentos de comunhão, tem sido momentos de intimidade com o Senhor, e eu sei que tudo isso que a gente tem feito vai ser importante para a nossa caminhada daqui para frente. Tenho certeza que isso tudo nos traz experiência, nos traz intimidade, nos traz alegria de estarmos cada dia mais perto do Senhor. Não desanime, mas continue nesses próximos dias que faltam e continue. Quando acabar, não pare. Continue com esse propósito de jejuar ao Senhor. Continue com esse propósito de orar ao Senhor, porque eu sei que isso é o que nos traz vitória em todas as fases, em todos os momentos de nossa vida. Continue firmado no Senhor, continue se alegrando com tudo isso que Ele tem feito e ainda vai fazer no meio da igreja, no meio da família, no meio da tua vida. É uma alegria a gente poder estar aqui. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esses dias com palavras de edificação que encheram o nosso coração e transformaram e têm transformado a vida dos nossos irmãos e da tua igreja. Como disse, Senhor, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que através desse jejum, Senhor, e dessa oração diária que temos feito contigo, Amém, Senhor. tu venha, Senhor, a responder coisas grandes na nossa vida. Sim, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que cada um tem pedido e tem feito um propósito diante de Ti. Nós sabemos, Pai, que Tu responde,
que Tu és um Pai amoroso e assim como Tu fez no passado, Amém, Senhor. quando servos Teus jejuaram e oraram e clamaram, Tu respondeu. Eu sei que conosco também não vai ser diferente. Tu vais fazer coisas grandes e firmes. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Amanhã nós vamos descobrir que o Espírito Santo é a força de vitória que já habita em nós. Eu te espero para o 12º dia. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. E ele venceu a morte, ressuscitou em glória. E ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. E ele vem, te esperamos. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Jesus. E ele venceu a morte, ressuscitou